Estamos aqui então na 9ª semana do nosso seminário de sabedoria e eu creio que Deus vai te abençoar. Eu pedi para que abrissem as Bíblias em Provérbios, capítulo 4. Quem abriu? Verso 7, que é o texto base de toda a nossa campanha aqui, né? Esse estudo maravilhoso do Seminário da Sabedoria. Capítulo 4, verso 7, eu tenho certeza, como tenho dito, que nunca mais você vai esquecer esse texto. E ele diz: a sabedoria é a coisa principal. Provérbios 4, 7. A sabedoria é a coisa principal. Tirando a salvação, tirando a eternidade, falando especificamente da vida cotidiana, corriqueira, secular, a sabedoria é a coisa principal. E ele diz: adquire, pois, sabedoria, sim, com tudo que possuis, adquire o conhecimento. Amém? Amém? Hoje, para o pessoal que anota, o tema é a lei da mentoria hierarquizada. Se não der tempo de escrever, escreve depois. Tema da mensagem: a lei da mentoria hierarquizada. Você aprendeu aqui, queridos, que mentorear é o ato de discipular. Você aprendeu aqui que mentores não são conselheiros e nem tampouco amigos. Os seus amigos, os verdadeiros, eles fazem de tudo para te deixar confortável. Os seus mentores fazem de tudo para te incomodar, tirar você da zona de conforto, para que você chegue onde você deve chegar, para que você não pare no meio do caminho, para que você não assimile a facilidade e faça dela a sua vida. Porque onde há facilidade, normalmente tendemos a parar. Imagine então um deserto e a pessoa encontra um oásis. Ela chega no oásis, o que ela faz? Ela para. Porque ali tem água, porque ali tem sombra. Mas se você para ali, você não atravessa o deserto. Você não chega do outro lado. Então, às vezes, é preciso ter mentores que tirem você da zona de conforto, para que você descubra que há algo além daquele momento de tranquilidade, de calmaria. Porque só é possível, irmãos, só é possível viver o extraordinário quando você está disposto a sair da zona de conforto. Diga para o seu irmão: você está ouvindo isso? Tem gente que está dormindo aí, irmão. Preste atenção. Está ouvindo isso? Pastor, tá legal, tá tranquilo. Pois é, se você quiser parar aí, você pode. É uma escolha sua. Mas acredite, só os que continuam, só os que avançam é que desfrutam do melhor. Amém? Você entendeu, sim ou não? Então o que é a mentoria hierarquizada? Evidentemente que é o ensino com ordem. Quando eu digo para você, irmãos, no reino de Deus, tudo se processa por ordem, tudo se processa por ordem. Eu estou me referindo a quê? A organização e hierarquia. Nada que Deus faz, nada é sem propósito. Tudo que Deus faz tem propósito. Tudo que Deus cria tem propósito, inclusive você. Por essa razão você tem que descobrir qual é o seu desígnio. Por essa razão você tem que descobrir qual é a sua missão de vida. Porque então, se você não descobre isso, você vai estar resumido à definição de um trabalho. Pergunte para essa pessoa: quem é você? Quem é você? Pergunte para essa pessoa o que você nasceu para ser. Tem gente que ainda não sabe. Não descobriu o seu desígnio, não descobriu sua missão.
não sabe o que veio fazer aqui. Então Deus coloca na nossa vida mentores para que isso fique claro. Tudo bem, irmãos? Então vamos aqui ver alguns textos. Eu separei alguns textos. Obreiros, atenção, por favor. Eu preciso que vocês ajudem. Separei alguns textos para que vocês anotem, sublinhem, marque de alguma maneira, para que esse ensino de hoje possa fazer diferença na sua vida. Então seja bem rápido aí de endereço, os obreiros vão ajudar. Mateus capítulo 10, Evangelho de Mateus capítulo 10. Não tenha vergonha, tiver dificuldade, só levanta a mão que eles correm até você, te ajudam para ser rápido. Mateus 10, verso 24 e 25, diz: não é o discípulo, o quê? Mais ou maior do que o seu mestre. O discípulo não é mais do que o seu mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Ele diz: basta ao discípulo, atenção, ser como o seu mestre, e o servo como o seu senhor. Chamaram a Beelzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Então, atenção, no ensino, Jesus disse: atenção, o discípulo não é mais do que o seu mestre. Discípulo, quem está aprendendo, ele não é mais do que o seu mestre. Gravou isso? Lucas capítulo 6, verso 40. Olha o que o Senhor Jesus diz nesse texto. Lucas 6, 40. O discípulo não é superior ao seu mestre, mas todo o que for perfeito, todo discípulo perfeito, ele será o quê? Como o seu mestre. Eu esqueci de dizer, estou lendo aqui na versão corrigida fiel de Almeida, tá? Será como o seu mestre. Ele diz: o discípulo não é superior ao mestre, mas se ele conseguir ser perfeito, ele vai ser como o seu mestre. O último texto que eu quero que você marque, e é importante que você marque mesmo, tá, irmãos? Evangelho de João, capítulo 13, verso 16. João 13, 16. Jesus disse: na verdade vos digo, que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Então, no contexto geral aqui do ensino, ele diz: aquele que está sendo mentoreado, ele não é maior do que aquele que lhe ensina, do que aquele que lhe discipula, do que aquele que lhe treina. Você está entendendo? Sim ou não? Está claro isso? Não é maior. Se ele quiser ser perfeito, ele é como? Ele é como? Parâmetro. Ele é como aquele que lhe ensina. Mas eu preciso que você entenda que Jesus não está colocando um limite do que você é capaz ou não é capaz de fazer. Aqui não está se tratando de obras. E eu quero que fique claro isso para você. Veja aí no capítulo seguinte, João 14, verso 12. João 14, verso 12. Cristo Jesus diz: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, o quê? Também fará o quê? As mesmas obras, ou fará as obras que eu faço. E o que mais?
Fala, gente. E fará maiores que estas, porque eu vou para o meu Pai. O sentido de dizer eu vou para meu Pai está dizendo, olha, já que eu vou para o meu Pai, eu deixo com você a autoridade, eu não vou fazer mais, quem vai fazer agora é você. Então, por favor, entenda isso que é importante. Muito importante. No sentido de fazer, você tem como fazer maior do que o seu mestre, do que o seu tutor, do que aquele que discipula você, do que aquele que mentoria você. Dá para fazer mais. Diga para o seu irmão, dá para fazer mais. Mais e maior. Dá para fazer. Mas no sentido de ser, ele diz, não tem como. Você consegue fazer, mas no sentido de ser, não tem como. Pastor, eu não entendi. Anote uma coisa, irmãos. Eu tenho ensinado ao longo dos anos. Às vezes você perde coisas importantes porque você não consegue manter sua atenção na palavra. As crianças são bênçãos, irmãos. Crianças não atrapalham culto, não, irmãos. Eu gosto quando tem criança na igreja. Mas você precisa estar atento à palavra. Amém? Não deixe sua atenção desviar, não. Amém? Olha para o seu irmão e fala assim, toma jeito. Amém. Eu tenho ensinado ao longo dos anos que o ser, ele tem primazia, tem prioridade sobre o fazer. É mais importante no reino ser do que fazer. Não é que fazer não seja importante, é importante, mas ser é mais. Porque fazer pode se tornar rotina. Fazer pode se tornar algo automático. Você faz, repete, você cria memórias musculares, cognitivas sobre aquilo, e você consegue repetir aquilo depois de um tempo com muita facilidade. Por exemplo, nós aqui da obra, nós temos rotinas na igreja, já sabemos o que fazer, já chegamos, cada um já vai para a sua obra, já faz o que tem que fazer, e aquilo para nós se torna algo praticamente automático. Mas não é porque alguém faz que essa pessoa também é. Você compreende o que eu estou dizendo? Eu consigo fazer, você consegue fazer. Você talvez consiga decorar alguns trejeitos meus. Você talvez consiga decorar alguns vícios de linguagens que eu expresso. E vir aqui e falar igualzinho eu falo. Isso é fazer. Mas ser fala de essência. Fala de algo que não dá para imitar. Fala de algo que é pessoal. Fala de algo que é íntimo. E ele está dizendo claramente, ei, discípulos, não foquem em querer, ser aquela pessoa. Você tem que ser quem você é. Mas você pode fazer as mesmas obras, e pode até fazer obras maiores. Está claro, irmãos? Está bem claro isso para você? Sim ou não? Por que isso, pastor? Porque ao longo das décadas, as novas gerações de cristãos têm tomado, não todas, por favor, eu tenho uma mania de generalizar, e às vezes a pessoa entende que eu estou falando literalmente, não são todos, mas uma boa parcela de cristãos das novas gerações tem perdido a essência de ser cristão, ser crente. A pessoa se acostumou a fazer.
Então ela vem na igreja, ela pega a Bíblia, ela se levanta, ela bate palma, ela diz amém, ela diz aleluia, diz glória a Deus. Ela até ajuda na obra com ações e doações. Mas isso, queridos, precisa ser colocado na ordem que o reino de Deus estabelece. E a ordem que o reino estabelece, hoje está difícil, viu? Hoje está difícil, atenção aí. A ordem que o reino estabelece é sempre essa: o ser primeiro, o fazer como consequência. Porque quando eu sou o quê? Servo. Quando eu sou o quê? Filho. Quando eu sou o quê? Adorador. Quando eu sou o quê? Crente. O fazer é consequência disso. Amém? É natural. São frutos gerados naturalmente pela ação do Espírito Santo. Não dá para esconder. É luz que tem que brilhar e acabou-se. É sal que tem que salgar e acabou-se. Amém? É natural. Mas se você inverte a coisa, se você se preocupa em fazer sem ser, você quebra uma lei do reino de Deus. Então, repetindo, no reino de Deus, o ser tem prioridade sobre o fazer. Você está entendendo que não tem que fazer? Se entendeu isso, está errado. Temos que fazer sim, mas fazer por consequência do ser. Amém? Está claro isso? Está claro isso? Quando isso está claro na vida do crente, ele não tem problema de hierarquia. Só tem problema com hierarquia quem não entende isso. Eu sei que os meus tutores, que os meus pastores, eles me ensinaram muita coisa. E alguns deles já não fazem mais. Pararam. Então eu poderia dizer, peraí, mas se é assim, então eu posso alcançá-los. Porque eles pararam de pastorear, eu continuo pastoreando, então eu vou me igualar a eles. Jamais. Esse não é o pensamento. Eu consigo fazer em obras, mas na essência deles, eles vão ser sempre meus tutores. Porque eles têm algo com Deus, eles têm uma vida com Deus, que é íntima, pessoal e intransferível. Você está me entendendo? Sim ou não? Sim ou não? Alguém disse para mim, pastor, mas eu não concordo, porque a Bíblia Sagrada diz que Eliseu pediu unção dobrada de Elias. Verdade, unção. Unção é para fazer, não é essência. Eliseu tinha um tipo de personalidade diferente de Elias. Ele não se tornou igual a Elias, ele vivia diferente, ele agia diferente. Elias era homem de deserto, Elias era homem de vestir-se de pelo de camelo, era um homem que comia gafanhoto e mel silvestre, como dizem alguns historiadores, baseado naquilo que João Batista fazia. Eliseu não, Eliseu tinha casa, não morava no deserto. Eliseu era da corte. Eliseu estava ali sempre aconselhando os reis, enquanto Elias confrontava os reis. Você está me entendendo? Entendendo sim ou não? Profeta, personalidades diferentes. Ele recebe unção, mas a unção é para fazer. Se você contar, há registrado 6 milagres no ministério de Elias e 12 no ministério de Eliseu. E o último milagre no ministério de Eliseu
foi quando ele já estava morto e um homem caiu em cima dos seus ossos. Um homem morto, um soldado morto, foi ferido mortalmente, cai morto em cima dos ossos de Eliseu. Quando bate em cima dos ossos de Eliseu, o homem salta vivo. É uma unção tremenda. O cara tinha unção até nos ossos, irmão. Negócio forte, né? Por isso que o meu sogro diz, né? Sou crente até o tutano, que até o tutano tem unção lá. Negócio forte. Você está entendendo? Sim ou não? Mas agiu de maneira diferente. Então, quando eu entendo que quando estou sendo mentoreado, eu vejo os meus tutores com uma ótica apurada, acurada, refinada, entendendo que, além de me ensinarem a fazer, eles estão me conduzindo a ser, mas não ser eles, tutores, estão conduzindo você a ser a sua melhor versão. Estão conduzindo você a ser quem você deve ser no seu melhor. Amém? Quando eu estava fazendo oração aqui, eu disse, a palavra do Senhor diz, porque o fim das coisas é melhor do que o começo delas. Não pode ser a mesma coisa, e muito menos pior. Tem que ser melhor. E é para isso que Deus coloca tutores na sua vida, para que você desfrute do melhor de Deus nessa terra. Para que mesmo enfrentando lutas, mexa com seu irmão, mexe aí. Lutas, diga lutas e derrotas. Escute isso. Lutas e derrotas. Davi foi derrotado. Paulo foi derrotado. Quem mais? Abraão. José. Sansão, misericórdia. Sansão bateu recorde. Tá? Passaram por derrotas. Mas aqueles que escolheram obedecer a Deus, aquelas derrotas, aquelas frustrações, só lhe trouxeram ensino, experiência. Essa semana alguém disse, pastor, todo mundo sofre, todo mundo tem que sofrer para poder aprender. Olha para o seu irmão e fala, uma vírgula. Todo mundo tem que sofrer para aprender, não, meu filho. Você pode aprender com o sofrimento, mas é uma escolha. Eu posso aprender só em ver o outro sofrer, sem que eu precise sofrer. Por que eu tenho que ver o outro errando, errar também, para chegar à mesma conclusão? Para que eu tenho que colocar o dedo na tomada para descobrir que dá choque? Olha. Eu não, o outro tomou, doeu. Então pronto, não precisa colocar não. Não precisa sofrer para aprender. Mas quando sofre, aprendemos. Amém? É uma forma de Deus dizer, tudo coopera juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, todas elas, até as que doem, nos ensinam algo. Diga graças a Deus. Dito isso foi só a introdução, acredita? Chega, me assustei agora. Vamos entrar aqui agora no ensino. Anote: discipulado com obediência. Porque essa forma de colocar, pastor, eu disse anteriormente, muitos discípulos começam a querer rivalizar com seus tutores. Começam a discordar, e atenção, a correção de baixo para cima sempre é rebelião. Anote, a correção de baixo para cima sempre é rebelião. Sempre. Quem aqui acredita em Deus? Levanta a mão alto. Você crê no poder da oração? Levante a mão. Se você crê, levante a mão.
Então por que quando você discorda de uma coisa, ao invés de debater com alguém, você não ora? Hein? Seu trabalho, lá na empresa, na sua família. Por que quando você discorda, ao invés de debater, você não ora? Você não crê em Deus? Agora olha para essa pessoa aí, olha aí, essa cara linda e abençoada. Fala, e aí, cara pálida? Você crê em Deus? Então ora que melhora. Simples, irmãos. Tu ora que melhora. Você não crê em Deus? Não crê no agir de Deus? Você não diz, Deus está no controle? De que está no controle? Se você não deixa. Se você quer tomar as rédeas das coisas em suas mãos sempre e o tempo todo. Eu nunca me rebelei contra os meus pastores. Nunca. Nunca. O máximo que eu cheguei numa discordância, impossível de seguir adiante dentro de mim, naquela época, na minha pouca experiência ainda de vida e ministerial, foi chegar para o meu pastor e dizer, pastor, eu não vou mais pastorear, está aqui a chave da igreja. Foi o máximo que eu cheguei. E evangelista Manuel pergunta para a esposa, eu me arrependi até a morte, meu irmão. Doeu dentro de mim. Foi a pior fase da minha vida. Eu quase que fiquei louco com a cobrança, sentindo a cobrança sobre os meus ombros, porque eu tinha feito errado. Eu tinha feito errado. A situação era favorável a mim. Aparentemente eu tinha razão do que estava pleiteando, mas a maneira de agir foi totalmente errada. Nunca pela rebeldia, nunca pela rebelião, nunca, jamais. E a correção, você anotou isso? Ou eu estou falando à toa? Você anotou isso? A correção, de baixo para cima, sempre é rebelião. Rebeldia. Porque a correção estabelecida por Deus segue hierarquia. É sempre de cima para baixo. Sempre. Nunca ao contrário. Vou te provar isso. Jesus estava no Sinédrio, apanhando, sendo esbofeteado, cuspido. O sumo sacerdote fala com ele. Ele ali cheio de dor, sentimentos ali em ebulição, aflorados. Ele fala de maneira ríspida. E perguntam a ele, você não teme não? Fala assim com o sumo sacerdote. O sumo sacerdote diz, olha, eu estou falando aqui. E Jesus então responde. Ele diz, você é o Filho de Deus. Estou colocando você em juramento. Você é o Filho de Deus? E ele diz, eu sou. Ele não nega responder ao sacerdote. Da mesma forma Paulo responde de forma ríspida. Leva uma burdoada. O cara diz, você não teme falar assim como sumo sacerdote. E ele disse, eu não sabia que era o sumo sacerdote. Na hora que ele escuta, você está falando com autoridade, ele recua. Amém? Jesus chega diante de João Batista. E João reconhece ele e diz, eu não posso te batizar. Eu tenho que ser batizado por ti. Reconhecendo João Batista, que era pecador, e Jesus santo. Mas Jesus disse, nos convém cumprir toda a justiça. João vai e aceita. Mas mesmo Jesus sendo maior, ele se submete à autoridade de um homem mais falho. Você está compreendendo? De um homem pecador. Porque João era o profeta. João era a autoridade de Deus naquele momento. Jesus seria o seguinte, mas ele passa pelo crivo do batismo de João antes de chegar ao seu próprio ministério. Porque é sempre assim, hierarquia. Não importa quem é melhor, quem é maior. Não importa quem é falho, quem não é. Não importa se a pessoa sabe mais ou menos. É o que Deus estabelece, é o que vale.
Você está entendendo? Sim ou não? Sim ou não? Quer ser abençoado? Quem quer? Guarde isso. Tudo no reino de Deus se processa por ordem. E ordem indica organização e hierarquia. Todo lugar onde não há ordem, o que é que reina? Desordem. E você já aprendeu comigo aqui, a desordem distrai. Distrai. O que está desorganizado, você perde a noção. Eu sei, olha para o seu irmão aí. Olha aí, de novo para essa pessoa, olha. Eu sei que existem bagunças que estão desorganizadas na mais perfeita ordem. É uma bagunça, mas você sabe exatamente o que cada coisa tem que fazer naquele devido lugar. Então, para você faz sentido, para o outro não. O outro não entende nada daquilo. Por que isso aqui está aqui? Isso aqui não é para estar aqui, isso aqui é para estar ali. Sim, para você, para a pessoa é outra coisa. Entendeu? Sim ou não? Não sei se entendeu. Vamos lá, queridos. Discipulado com obediência. Quer anotar? Anote isso também. A obediência, a orientação produz prudência, prosperidade e sucesso. Guarde isso. A obediência, a orientação, claro, é a orientação dos seus tutores, daqueles que Deus coloca na sua vida para te orientar, para te discipular. A obediência e a orientação produz prudência, prosperidade e sucesso. Atenção, obreiros, ajudem aí. Josué, capítulo 1. Livro de Josué, obreiros. Josué, capítulo 1. Pastor, não, pede aí, deixa eu ajudar aí, meu filho. Deixa eu ajudar aí para ir rápido. Isso. Josué, capítulo 1. Aí vocês, irmãos, ajudem os obreiros, não seja ranzinza, não. Toma, meu filho, eu sei onde é, mas toma aí que é para fazer tua obra aí também, aí, teu galardão, ajuda aí. Os obreiros ficam no estreito, não. Ai, Jesus. Capítulo 1 de Josué, versos 7 e 8, diz... Deus falando com Josué. Depois da morte de Moisés, Josué havia passado muito tempo de luto, muito tempo chorando. Deus deu um tempo de recuperação, mas quando aquele tempo de recuperação já tinha passado o normal, Josué continuava chorando, continuava triste. Aí Deus falou: "Ei, meu filho, aí, Moisés morreu, agora é a hora de seguir avante." Tá? E Deus diz assim para ele, versículo 7: "Tão somente," o quê? "Esforça-te," esforço, não é fácil, não é brincadeira, tem que ter esforço. A fé não substitui trabalho. Não vem com esse negócio: eu creio em Deus, Deus vai abrir as portas e não faz nada na vida, sabe? Não se esforça, dorme mais que gato em bica, sabe? Sabe aquelas pessoas que já amanhece com sono, depois de ter passado a noite toda dormindo? É um sono infinito, tá? Dá até tema de filme. Não faz nada, não se esforça, não estuda, não trabalha, nem. Mas eu creio, o Senhor vai abrir as portas. Olha para o teu irmão aí e fala: Espera, viu, filho? Espera no Senhor sem desistir. Espera. Vai abrir, viu? Vai. Você entendeu nada. Jesus disse assim: sabe para quem que a porta abre? Para aquele que bate e bate. Está pensando que é fácil. Jesus disse: batei, e vai se abrir. Ou seja, repete, meu filho.
A porta fechada, bate em outra. Fechou, bate em outra. Quebrou, começa de novo. Faliu, vai outra vez. Deu errado, começa de novo. Até dar certo. Amém? E ele disse aqui, olha o que Deus está falando para Josué. Esforça-te. E além do esforço, ele diz, tem bom ânimo. Não diga nada não, diga para mim. Essa pessoa que está perto de você aí, ela demonstra ter bom ânimo? Irmão? Aquela pessoa animada, aquela pessoa que já amanhece o dia elétrica, vai dar certo em nome de Jesus, eita maravilha, vamos para a batalha, e mais um dia começou, vamos embora. Mesmo quando está difícil, mesmo quando tudo está contrário, a pessoa, sabe, faz assim, vai dar certo. Porque amanhecer no pique todo dia não dá, nem sempre, né? Não dá não. Tem dia que é dia mau, a Bíblia diz. Tem dia que é nebuloso mesmo, filho. Você se arrepende, você está no meio da luta, se arrepende porque saiu de casa. Sabe? Mas no outro dia você fala, não, calma, vou de novo. Eu vou insistir outra vez. Ele disse, primeiro, esforço. Esforço. Não é dado nada a você. Você conquista. Irmãos, isso aqui é importante. Meu Deus, se você entendesse isso. Deus não dá nada a você que você não tenha lutado para conquistar. E às vezes você recebe e fala assim, eita, não estava nem esperando, mas plantou. Fez sua parte, vai valer a pena, vai voltar para você, em nome de Jesus, amém? Então ele diz, esforça-te, tem bom ânimo, para teres o cuidado, olha isso, obreiros, atenção, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Olha como Deus é claro. Toda a lei, instrução, que o meu servo Moisés te ordenou. Então, você tinha tutor, você tinha orientação, você tinha a lei, agora você só vai cumpri-la, você vai atendê-la. E qual é a consequência disso? Deus diz aqui, olha, não te desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Quando você atende a orientação, você anda com prudência. Ela vem até você, irmãos. Você começa a ter a vista, a mente, a visão clareada. Sabe o que eu falei semanas agora? Do foco. Isso começa a ficar muito nítido para você. Você começa a ver aonde deve pisar e aonde não te cabe. Você começa a raciocinar de uma forma, sabe, alinhada à mente de Cristo. Então você começa a ver se vale a pena ou não vale a pena responder a algumas pessoas. Você começa a ver se vale a pena ou não insistir com algumas pessoas. Porque isso vai ficando cada vez mais claro para você. Até se tornar comum. Até se tornar do teu dia a dia. E ele diz aqui, olha, prudentemente te conduzas. Não é ninguém que vai conduzir você. Você vai estar na condução da sua vida. E por onde quer que você for, por onde quer que você andar, isso vai com você. Amém? Moisés estava vivo? Sim ou não? Isso importa? Não, não importa, porque a orientação, ela é maior. Ela é maior, porque ela vem de Deus. Moisés transmitiu, mas ele apenas transmitiu o que Deus estava dizendo para o povo. Amém, amados? Diz mais no verso 8: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado, olha isso, de fazer conforme a tudo
quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Pergunte ao seu irmão, quem é que faz você prosperar? Obediência. Obediência. É isso que faz você se dar bem. Obediência. Ele disse aqui, se você fizer tudo quanto nele está escrito, você vai fazer o teu caminho prosperar. Amém? E ele diz mais, e serás bem-sucedido. Sucedido. Bem-sucedido. Sucesso. Você vai ter prosperidade e sucesso. As coisas vão dar certo para você quando você começa a trilhar o caminho da obediência. Amém? Amém? Diz comigo mais uma vez, a obediência, a orientação produz prudência, prosperidade e sucesso. Diga graças a Deus. Amém? Aplauda Jesus, aplauda Ele. Glória a Deus. Virando a moeda. Hoje eu comecei pela boa notícia. Vamos ver aqui o discipulado com desobediência. O que é isso, pastor? É as pessoas que ouvem sempre, como disse o apóstolo, e nunca chegam ao conhecimento da verdade. Escutam, mas nunca praticam. Qual é a consequência disso? Anote. A desobediência à orientação conduz à mentira, ganância e maldição. Irmãos, é incrível como isso se repete. A pessoa que é desobediente à orientação, ela tende a caminhar no rumo para a mentira, para a ganância e para a maldição. Deixa eu te falar sobre isso na Bíblia Sagrada. Segundo livro dos Reis, capítulo 5. Paz, dona Diva. Oi, não, rapaz. Segundo livro dos Reis, capítulo 5, verso 25 ao 27. 25, 26, 27. Olha o que diz aqui. Então ele entrou e pôs-se diante de seu senhor, e disse-lhe Eliseu: de onde vem, Geazi? E disse: teu servo não foi nem a uma nem a outra parte. Mentira. Mentira. Tem gente que é assim. Ela recebe a oportunidade de ser perdoada e não observa isso. Foi dado a ele a oportunidade. Geazi, onde é que tu estava? Ele poderia ter dito: ô Eliseu, rapaz, eu fiz uma coisa errada. Eu fiz uma coisa errada, eu cometi um erro, cometi uma falha. Poxa, me perdoa aí, ora por mim. Faz alguma coisa por mim. Não. A pessoa, quando caminha na desobediência, ela põe a mentira como padrão de sua vida. Por quê? Porque ela deixa de parecer com Deus e passa a parecer com Satanás. E Satanás tem por princípio a mentira, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Você me entende, sim ou não? Vamos adiante. Porém ele, o profeta, porém ele lhe disse: porventura não foi contigo meu coração, quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era a ocasião para receberes prata, e para tomares roupas, e olivais, e vinhas, e ovelhas, e bois, e servos e servas. Eliseu está falando da ganância de Geazi. Ele falou: rapaz, era essa a oportunidade, rapaz, para você tomar. Porque ele não estava conquistando, ele não estava sendo abençoado. Porque é isso, irmãos, atenção a isso, atenção. Essa é uma das coisas que, por mais que se ensine
poucos entendem. Nem todas as oportunidades são bênção. Algumas são simplesmente armadilha. Que você deveria ter noção, você deveria ter ciência, você deveria ter senso, você deveria ter discernimento para dizer: passa. Isso aí é laço. Quero conversa com isso não, mas não. Ganância, sabe? Ter facilmente o que não tem, mas deseja. E não é só dinheiro não, queridos, tem tanta coisa que as pessoas desejam e dão um jeitinho de conseguir mais facilmente. Qual foi a consequência? Disse Eliseu aqui no verso 27. Ele disse: portanto, a lepra de Naamã, a de Naamã, não é qualquer outra, não é aleatório, não é qualquer lepra, é a de Naamã, se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu diante dele, leproso, branco como a neve. Nem demorou, irmãos. Nem demorou. Não foi, nasceu ali, né, uma marquinha, foi crescendo e crescendo, não. Ele já saiu da presença do profeta amaldiçoado por causa da ganância. E quem era esse? Geazi. O Geazi que presenciou milagres, inclusive o de Naamã. O Geazi que tinha visto o agir de Deus ali de perto, que estava sendo instruído pelo grande profeta Eliseu, o grande homem de Deus. E é isso que eu chamo a sua atenção. Você acha que porque a pessoa está perto do homem de Deus, ela aprende? Tem gente que não aprende nada. Nada. Continua nas mesmas práticas, continua nas mesmas ações, porque decidiu assim, não atender. Olhe para o seu irmão aí, e sua irmã. Deixa eu te contar uma coisa, será que você vai acreditar? Você me acredita que muitas vezes eu estou pregando e tem gente zombando de mim? Você acredita que muitas vezes estou pregando e tem gente rindo do que eu estou falando? Irmãos, eu estou há 24 horas acordado. Levei os irmãos para um dia de lazer. Quem estava lá conosco? A turma foi dormir. Eles já sabem como é que eu sou. E estou eu de olho no movimento. Tá? Meu sogro me ensinou. Ele disse assim: presta atenção nos carros. E eu fico de olho nos carros, né? Quando os carros acendem os faróis, eu falo: vai para onde? No banheiro, pastor. Sim, estou de olho, viu? Estou esperto aí. Certo? Vim para casa, fui estudar a palavra para agora trazer um ensino para você. E depois de todo esse esforço, ainda há quem zombe, ainda há quem brinque, ainda há quem fala assim: isso tem nada a ver. Aí você vai ver a diferença naqueles que colocam em prática o que aprendem, porque reconhecem que aquilo vem de Deus, vem da palavra de Deus. E aqueles que são rebeldes, que não aprendem. Você está me entendendo, sim ou não? Por que eu comecei falando a respeito de hierarquia? Porque tem gente que acha que depois de um tempo que está no Evangelho, já sabe. Eu tenho dito aqui muitas vezes, irmãos, eu ainda não sei nada. Eu sou surpreendido muitas vezes com pregações, coisa que eu já tinha lido dezenas, talvez centenas de vezes. Escuto um outro colega pastor pregando e falei: meu irmão, que revelação maravilhosa. Tá? E não se engane não, meu filho, eu copio muito dos outros também. Eu copio muito. Revelação boa, ensino bom, eu já anoto ali: opa, isso aqui dá uma mensagem, vou me pregar no domingo também. Ora, mas, amém? E depois que eu descobri, meu filho, que você copiando de um é plágio, mas copiando de muitos é pesquisa?
Faça um apanhado geral, bota aqui na minha mensagem, peça a revelação do alto e sapeco na mensagem. Amém? Porque ama aprender, porque acho gostoso aprender coisas novas e novas e novas e novas. E quanto mais aprendo, mais descubro, meu irmão, que Deus tem muito ainda para ensinar. Em nome de Jesus. Então escute, isso é importante. É muito importante, queridos. Coloque no seu coração: Deus processa todas as coisas do reino com ordem. Com ordem. Então não fixe em querer saber mais do que ninguém. Não dispute com ninguém quem pode mais. Entenda, se é obra, se é para Deus, você pode fazer sim, porque você pode fazer até mais do que Jesus. Ele disse isso. Meu irmão, se você pode fazer mais do que Jesus, imagine mais do que eu. Você está entendendo? Sim ou não? Sim ou não? Se é obra, vamos lá, a gente pode fazer. Mas no ser, é essência, é pessoal. É pessoal. E nessa essência tem que estar gravado obediência à palavra de Deus, às coisas de Deus, à orientação. Porque se você for obediente à orientação, ela vai produzir prudência, prosperidade e sucesso na sua vida. Vamos aplaudir o Senhor Jesus bem forte nessa noite. Mais forte que Ele merece. Glória a Deus. Glória a Deus. Ei, deixa eu te dizer, vai ser notório para muita gente o que Deus vai fazer na sua vida. Tem gente que vai olhar e não vai acreditar quando olhar para você, porque a pessoa tinha imagem de você no fracasso, no sofrimento. Gente que torcia pelo seu mal, gente que torcia pela sua queda, que achava bonito ver você no sofrimento, vai olhar para você, olha para o seu irmão aí, e vai dizer: menino, quem te viu e quem te vê. Escute que isso vai acontecer e você vai testemunhar aqui depois. Você vai encontrar pessoas que te perseguiam, que vão se esconder de você, com vergonha de ver o que Deus está fazendo na sua vida. Meu conselho para você: nunca se alegre. Segunda mão de alguém, depois você passa álcool, tem 2 litros ali, ó. Nunca se alegre quando você vê um inimigo caindo. Nunca. Seu coração começa a querer fazer assim. Aí você fala: está amarrado. Está amarrado. Não se alegre não. O que é que eu faço, pastor? Só louve a Deus. Só louve. Vai louvando. Vai louvando. Deixa na mão de Deus. Porque eu vou te dizer uma coisa, meu irmão. Se você continuar seguindo, se você não parar no oásis, cutuca alguém aí, vai falar assim: não para no oásis não, não para não. Dá para crescer mais, dá para melhorar, dá para ser mais feliz ainda, dá. Amém? Não, pastor, eu estou assim feliz da vida, igual o evangelista Manuel, sorrindo o tempo todo, alegre. Amém, seja feliz, mas não pare ainda não, meu filho. Dá para ser mais. Amém? Dá para ser mais. É só você continuar obedecendo. É só você segurar a orientação, colocar ela em prática na sua vida, que você vai ver o agir de Deus. Irmãos, pelo amor de Deus, eu olho para a minha vida, eu chego em frente à minha casa, eu não consigo parar o carro lá em frente de casa e dizer: obrigado, Senhor, obrigado. Eu tenho até que fazer um som lá, Manuel, porque está virando ponto turístico. Eu fiz esse efeito aqui, esse mesminho aqui, no meu portão. Aí pronto, o povo vai passando, aí para o carro e fica, olha, aí tem gente que fica batendo lá no portão, lá tá enchendo o saco já, sério, batendo lá no portão lá para ver se é madeira, se não é, sabe? Eu falei: pastor, tem que ungir esse negócio aí, que tá ficando estranho esse negócio, tá? Eu tava pintando o muro de dentro, eu gosto muito de pintar, você sabe, né? Parou um camarada com o carro lá, eu escutei aquele burburinho, não sei o que, aí botei a cabeça por cima do muro, o homem tomou um susto. Aí falou assim: não é nada demais não, senhor. É só porque eu tava mostrando que é a esposa. Eu falei: o cara vem lá, não sei de onde, para mostrar o meu portão, a esposa. Está virando ponto turístico. É simples, mas é abençoado. Amém? É abençoado, é só isso. Sabe? Bet Shalom, casa de paz. Meu filho, você vai ter que ungir sua casa, Senhor.
Eu sei que aqui tem pai, mas também está demais já. O povo quer vir para cá, não quer mais ir embora. Sabe? É todo mundo dizendo, é tão lindo aqui, é tão bom. É bom porque é Deus, meu filho. É porque é Deus. Agora só não esqueça disso. Porque tem gente que quando começa a receber, esquece de como estava e como está. E começa a permitir que o orgulho, que a prepotência, sabe, lhe convença que está vencendo, que é bom mesmo, porque eu sou bom, é porque eu sou o cara, sabe? Nada, meu irmão. Coloca Deus e fala assim, muito obrigado. Muito obrigado pelo discernimento, pela sabedoria, pelas portas abertas. Muito obrigado pelos amigos que o Senhor tem me permitido grajear. Muito obrigado, sabe, porque o Senhor tem me dado oportunidades de ter o que eu sozinho, por minha própria conta, não conseguiria ter. Amém? Amém? Irmãos, tem irmãos aqui nossos crescendo em meio à pandemia, irmão. Gente sendo mandada embora e você, sabe, sustentado ali por Deus, Deus tomando conta de você, sabe, não deixando faltar o pão, alguns até prosperando. Como é que pode, meu filho? Os outros perdendo emprego e você subindo, como é que pode isso? É Deus. Então não esqueça disso. Mantenha a orientação sempre. Eu não concordo. Você não tem que concordar. Com Deus é sempre sim, senhor. Amém? Mas eu acho, não ache, porque a Bíblia diz, aquele que achar a sua vida, perdê-la-á. Aquele que perder por amor a Cristo, achá-la-á. Conserta a tua vida, conserta todas as brechas, tapa o muro. Diz para Satanás, você não vai ter uma brecha na minha vida, nada do que me acusar, nada. Eu vou consertar minha vida, colocá-la no altar, diante do meu Deus, porque eu vou ser aquilo que Ele disse que eu serei. Eu vou chegar aonde Ele disse que eu vou chegar. E Deus deu uma dica através de Josué. Ele disse, todo lugar que pisar a planta do seu pé, eu vos tenho dado, como eu disse a Moisés. Amém? Deus disse a Moisés, e repete para Josué, se tu andar, caboclo, se tu pisar, se tu avançar, se tu se esforçar, se tu bater, se tu obedecer, você vai fazer teu caminho prosperar. É você que vai fazer teu caminho prosperar, por causa da obediência. As coisas darão certo para você. Você vai poder melhorar a vida de outros. Você vai poder proporcionar a pessoas que você ama coisas que elas não teriam sozinhas, porque Deus ama fazer isso, fazer você canal de bênção para a vida de muitos, em nome de Jesus. Amém? Você recebe isso em nome de Jesus? Glória a Deus. Glória a Deus. Essa é o alerta de Deus para nós hoje. Diga para o seu irmão com cara de leão. Diz para o teu irmão aí, olha, não para no oásis. Não pare no oásis. Não deixa ele te seduzir, não. Mas aqui está tão bom, pastor. Ninguém mexe comigo. Está tão tranquilo. Que conversa, meu irmão. Eu quero terminar esse deserto. Deserto não é para mim, não. Deserto é escola. Meu filho, quem passa a vida toda na escola é repetente. Repetente que passa a vida toda na escola. E eu usei a palavra repetente para não usar uma palavra mais pesada. Sabe, gente que é especialista em... Pastor, eu sou especialista na quinta série. Quantas vezes? 5 vezes. É isso que você quer para a sua vida? Mesmos erros a vida inteira. Mesmos erros, mesmo ciclo. Vida inteira, não tem novidade, não tem coisa boa, não tem refrigério. Aí sabe, se encaixa ali. Agora tá bom, não tá luta, não tem perseguição, não tem tribulação. Que conversa é essa, meu irmão? Que história é essa? Que a gente nasceu para isso não. A gente toma uma aguinhazinha, né? Descansa um pouquinho do calor, né, meninos? Igual eu jogando vôlei ontem, né? Joga 15 minutos, aí senta 20, tá? Refrigera um pouquinho, descansa um pouquinho, para seguir de novo. Seguir de novo. Porque se tem um oásis aqui, imagina o que tem depois do deserto. Seria maravilhoso se nós não soubéssemos. Mas nós sabemos exatamente o que tem depois do deserto. Tem terra que mana leite e mel. Aplauda Jesus mais uma vez e bem forte. Oh, aleluia. Glória a Deus.
E eu queria falar para você que está assistindo, acompanhando essa mensagem: ô meu irmão, minha irmã, se você quiser abençoar o nosso ministério, tem uma forma muito especial. Eu estou pedindo a todos aqueles que me ouvem, se inscreva no nosso canal, compartilhe essas mensagens com quantos você puder. Você acredita que essa é uma orientação que poucos atendem? Compartilhar as mensagens, me ajudar a semear, a espalhar essa mensagem. Faça isso você. Se inscreva no canal, compartilhe as mensagens, seja canal de bênção na vida de muitos, em nome de Jesus.